Shalom de Alcha, irmãos, que a benevolência do nosso Abba, do nosso Pai Celestial, derrama sobre nós bênção e a paz que tanto precisamos aqui, enquanto andamos aqui por esse plano terrestre, onde temos aflições e tribulações. Irmãos, hoje eu quero passar para vocês uma informação importante. Muitos irmãozinhos nossos, né, que estão nas denominações, e a gente conversa com todos eles, leva a mensagem para todos eles, né, as informações de Ial e de Alcha, né, através dos panfletos que nós temos aqui, que são informativos, né, fidedignos, de pergaminhos, e aqui é uma foto, claro, né, mas aqui é uma foto de um pergaminho. Que é um pergaminho? Um pergaminho era como o nosso caderno hoje, né? Isso aqui era feito de couro de carneiro, e os escribas, os escritores da época, nós estamos falando da época paleontológica, onde escreviam dessa forma aqui, paleontológicos, né? Todos esses documentos achados aqui, nós estamos falando de achados que tem aí 3, 4 mil anos, né? 2.000 anos antes do nascimento de Yahusha, do Mashiach, do nosso Salvador. Então nós temos aqui informativos, né? Fidedignos de documentos, e hoje esses documentos, esses selos, né, estão nos museus de Al-Shalom, em Jerusalém, e para comprovar a fidedignidade, né, a veracidade e a legitimidade das informações que nós vamos passar para você, que é principalmente os nomes revelados do nosso Pai Abba, do nosso Pai Yal, e também do filho de Yal, que é o nosso Salvador, o Mashiach Yahusha. Então, os verdadeiros nomes do Criador e do Salvador, que é o Filho, nosso Salvador, nosso irmão mais velho, foram revelados, né? Através de quê? Através de documentos, né? Através desses achados arqueológicos. Nós estamos falando aí de 4 mil anos atrás, né? Então, irmãos, aí a gente ouve, né, alguns irmãozinhos nossos que estão dentro das denominações dizendo, mas vem cá, mas quem que fez a Bíblia, né? Ah, tá. Então eu estou aqui com uma Bíblia, né? Eu tenho uma João Ferreira de Almeida. Vou pegar aqui, né? Essa aqui são várias. Eu tenho várias Bíblias aqui. Eu tenho a King James, Jorge Cerulho, a Jerusalém Profética, né? A King James. Aí hoje eu já falei sempre, né, irmãos? Hoje a gente trabalha com as Sagradas Escrituras hebraicas, né? Essa aqui é a Dalit, né? Aí tem a Torá também. A gente estuda também na Torá, né? A Torá. E também estudamos nessa que eu estou fazendo meus estudos nela aqui, né, irmão? Que é essa aqui, tá? Que é as Sagradas Escrituras de Ial e de Yahusha, que já vem com o nome verdadeiro, e para nós Yaldins, o que interessa para nós é o nome verdadeiro. A gente tem que trabalhar com o nome verdadeiro, né? Então, essa aqui foi uma primeira bíbliazinha quando eu estava dentro da denominação. Isso aqui carrega comigo aí 30, 40 anos, né? Então, jamais iria desprezar, porque eu sei que dentro desta Bíblia, porque isso aqui, Bíblia chama biblioteca. Então tem vários livros aqui, né, dentro dessa biblioteca, que é uma Bíblia, que foi compilada ali no Concílio de Nicéia, por mais de 300 sacerdotes, padres, né, o clero. Na realidade, ali no Concílio de Nicéia já estava constituído o clero, todo o clero
da Igreja Católica Apostólica de Roma, que se torna depois a Igreja Católica Apostólica de Roma. Porque foi ali no Concílio de Nicéia que eles criam ali o cristianismo, né? Então, antes do Concílio de Nicéia, então, se a gente for lá quando nasce o Mashiach, o Messias, Yahusha, então nós vamos ver que ali nós tínhamos 5 seitas, tá? Então tinha os fariseus, os saduceus, os essênios, os zelotes, que até um dos discípulos do Mashiach escolhido lá foi um dos zelotes, né? E Paulo era um exímio fariseu. Aí a gente vai ver os saduceus, aí a gente vai ver sobre os essênios, que escreveram vários pergaminhos e guardaram, e foram encontrados agora, recente, né, em 1945, vários documentos lá em Qumran, né, no Mar Morto. Então são vários documentos que, por medida dos essênios, que era uma seita que era contemporânea ali, na época em que o Yahusha, o Mashiach, viveu ali junto com os israelitas, lá em Israel, e levando o evangelho da Boa Nova para todos aqueles que quisessem a salvação. Então, o processo da Boa Nova, do evangelho da Boa Nova do Mashiach, Yahusha, era o arrependimento e segui-lo, né? Porque ele falou assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida eterna. O caminho. Qual o caminho? Não existe outro, irmão, caminho, se não for por Yahusha e o Mashiach. Então, irmãos, realmente eu falo para vocês, e concordo sim, que foi a Igreja Católica Apostólica Romana que fez a Bíblia. Ah, mas vem cá. A Bíblia é uma biblioteca, então eles fizeram uma biblioteca. Só que antes, eu estou com outro documento aqui, se vocês puderem ler aqui, isso aqui chama Septuaginta. Septuaginta. A Septuaginta também é uma biblioteca que foi montada, isso já no Império de Alexandre o Grande, durante o Império de Alexandre o Grande. Então nós vimos ali que teve 70 sacerdotes ali, juntamente com filósofos da Grécia, né? Eles sentaram ali e compilaram e também fizeram o que? A Septuaginta, que é o que? Uma biblioteca. Tá? Então, antes de Roma fazer, no Concílio de Nicéia, a Bíblia, que hoje é a Bíblia, que eles falam que é a Bíblia que foi compilada, que foi montada ali pela Igreja Católica Apostólica Romana, no Império Grego, no Império da Grécia, eles já tinham feito. Então eles pegaram esse documento já pronto, no Concílio de Nicéia, e juntamente com vários pergaminhos hebraicos, irmãos. A Septuaginta foi copiada de pergaminhos hebraicos, irmãos. Por quê? Porque Moisés, quando a gente vai ler sobre Moisés, lá em Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, né? Que são os 5 livros, o Pentateuco, a Torá, depois tem a Torá também, né? E nós estamos falando aí já dos hebreus, dos israelitas. Então, um dos povos mais organizados que deixaram ali um legado para a humanidade, que foram os pergaminhos compilados pelos profetas, e os profetas compilaram esses pergaminhos através do que? De inspiração divina de Yahweh, do Pai. O Pai inspirava esses profetas juntamente com o escriba, ele ia ditando, e o escriba ia com a pena ali no coro próprio, né, que chama, tem o pergaminho, né, os egípcios fizeram na época ali um papiro, né, era um papiro, também eles escreviam através do papiro, eles guardavam as escritas, e também através do couro de ovelha, né, do couro de carneiro. Eles tratavam aquele couro de forma
E aí eles escreviam, faziam os rolos, não é? E guardavam esses rolos. Então esses rolos eles guardavam em barros, né? Em jarros de barros, ali tratados. Com certeza eles tinham toda uma forma de tratar aquele material para conservar isso enterrado na areia, no chão, onde fosse, né? Para a posteridade, né? No caso, isso ser aberto no futuro, né? E foi assim que em alguns livros escritos, vamos supor, por Daniel, né? Por Isaías, por outros profetas, o próprio inspirador, o próprio Ruach Kadosh, espírito, o próprio Yahweh, na mensagem espiritual, pedia para os profetas guardarem esses rolos, para que esses rolos escondidos no subsolo, em cavernas ou em grutas, aonde fosse, né, fossem descobertos no futuro, pelas gerações do futuro, né, igual foi agora, a nossa geração, nós tivemos o privilégio de vários historiadores, né, vários arqueólogos estarem achando, buscando, encontrando vários pergaminhos escritos por inspiração de Yahweh, de profetas, de apóstolos, né, de discípulos e apóstolos, e também de vários outros escribas, escritores, né, que fizeram cópias e guardaram. Então hoje a gente está tendo acesso aos originais, igual nós mostramos aqui, né? São pergaminhos, você entendeu? Documentos originais, não tem nada. Então, a Igreja Católica Apostólica Romana, irmãos, ela simplesmente fez o quê? Pegou rolos, pegou documentos ali da Septuaginta e a maioria dos documentos da Torá, né? Então, nós vamos ver hoje, isso tudo são hebreus, são todos documentos hebreus. Se a gente pegar aí o que escreveu Enoque foi antes do dilúvio, você entendeu? Então o que Enoque passou de informação para gerações futuras, isto foi escrito escreviam-se em pedras, escreviam-se em materiais resistentes, né? Então passou o dilúvio e isso ficou conservado e foi encontrado, você entendeu? E depois foi transliterados do paleo-hebraico, né, para o hebraico agora, que a gente vê o hebraico quadrático, que é o que eles usam hoje lá em Israel, tá? Então, irmãos, todos esses documentos aqui, tanto da Septuaginta, né, que a gente vê a Septuaginta, como nós vemos a João Ferreira de Almeida, tá? E a Dalet também, né, que é a Bíblia de Israel, né, essa que a gente estuda aqui, são 3 que eu estudo aqui, a Torá. Isso tudo são documentos, irmãos, escritos pelos profetas, tá? Então, se a gente for ver Moisés escreveu Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, 5 livros. Então, a gente vai pegar aí, quem tem conhecimento aí das Sagradas Escrituras, então você vai pegar Gênesis. Se você vai pegar capítulo 1 tem vários versículos, né? Capítulo 2 e os seus versículos, capítulo 3 e os seus versículos, e aí vai. Então, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Aí nós vamos ver Josué, hebreu, israelita, Josué, Juízes, são o quê? Todos os juízes, tá? E o último dos juízes que foram consagrados por Yahweh, foi Samuel, né? Depois de Samuel aí veio o reinado, a monarquia, né? O reinado. Veio o rei Saul, depois o rei Davi, depois veio o rei Salomão, filho de Davi, depois veio Jeroboão, e aí veio a divisão do reinado, né? E a divisão das tribos, das 12 tribos. E aí veio o reino dos gentios, que entra ali naquela visão de Daniel, da estátua,
Aí está, quando Daniel vê aquela estátua, você entendeu? Vê lá a cabeça da estátua é Nabucodonosor, que é a Babilônia, os troncos da estátua, que é os Medo-Persa, Ciro, depois vê o quadril ali, com a coxa ali, que é Alexandre o Grande, Grécia, e depois as duas pernas, que é Roma, quando nasce Roma, o chifre pequeno, depois que morre Alexandre o Grande, com 33 anos, nasce o chifre pequeno. E aí tem toda uma história maravilhosa que a gente tem que ter entendimento, porque a partir dali, irmãos, que é do reino dos gentios, que nós vamos ver que houve aí trocas, né? A Babilônia, porque toda essa estrutura é reino dos gentios, é a Babilônia, tá? Tudo que nós estamos falando, você entendeu? Essa estátua que Daniel relata ela no livro de Daniel, então é importantíssimo que vocês leiam o livro de Daniel. Em Apocalipse também fala muito sobre isso. Apocalipse é o que é revelações, né? Fala muito sobre isso. É importante que vocês leiam, porque se não ler, não entende, irmão. Vocês não vão entender e não vão receber revelações, porque todas as revelações é para quem está buscando, igual a gente vê lá em Mateus 7:7, tem que buscar, tem que pedir, tem que bater as portas. Só assim que a gente vai receber as revelações do Ruach Kadosh, né? Do Espírito Santo, irmãos, para a gente ter o pleno entendimento da verdade, para a gente saber, na realidade, escolher o que nós queremos da nossa vida aqui nesse plano terrestre. Mas eu queria hoje, irmãos, falar a respeito de um tema bastante interessante, né? Realmente, né, a respeito das Bíblias, no caso aí da Católica Apostólica Romana, do cristianismo, né? E a nossa é as Sagradas Escrituras, porque foram compiladas ali pelos profetas e pelos apóstolos, né, discípulos apóstolos, né, as Sagradas Escrituras, a palavra de Al e a palavra de Alcha. Então, irmãos, tudo que tem dentro hoje da Bíblia Católica Apostólica Romana, e quem fez realmente a Bíblia ali foram a Grécia e Roma, né? A Grécia através lá do Império de Alexandre o Grande e Roma através ali de Constantino, né? E nós já estamos falando ali em Constantino, porque todos os impérios anteriores, na realidade, eles reinaram ali no império, né? Mas Constantino, ele teve uma visão para ele, quando ele foi adquirir o império, né, ser o imperador de Roma, ele teve uma visão do cristianismo, da cruz ali, e isso tudo é interessante, a gente aprender sobre tudo isso, irmãos. Então a mãe dele, a mãe de Constantino, né, Helena, ela sai fazendo o quê? Construindo todas as igrejas, os grandes templos, né, o templo da Natividade, né, onde nasceu Yalcha, mas na realidade depois a gente vai ter um entendimento, irmão. A gente precisa ter um entendimento, porque toda a história de dentro das Bíblias, e a gente fala de dentro das Escrituras Sagradas, elas foram escritas por israelitas, tá? Israelita por quê? Porque quando a gente vê lá Abraão, né, a linhagem de Abraão, pai Abraão, então Abraão, Isaac e Jacó, tá? Então Jacó, ele tem o nome dele trocado de Jacó para Israel. Então aí se torna um povo israelita, os povos israelitas. Então da descendência de Jacó nasceram as 12 tribos, né? Simeão, aí tem Simeão, Rubens, Levi, Judá, Dan, Naphtali, Gade, Asser, Issacar, Zebulon, José e Benjamim. As 12 tribos nascem ali de Israel, né? Que era Jacó, depois o papai coloca o nome dele de Israel. E aí nasce toda o quê? A tribo, as 12 tribos que formam o quê? O país, né? A nação de Israel. E Judá
Depois da divisão do reino, que aí vem depois de Salomão, tem Jorão e Jeroboão. Então eles dividem o reino. Jeroboão fica com o reino do norte e Jeroboão, e Jorão com o reino do sul, né? E aí fica Judá e fica a divisão do... E aí, depois de dividido o reino, que entra o reino dos gentios, que é a Babilônia. Tá? Então, só para confirmar novamente, irmãos, tudo que está aqui dentro, nada aqui a não ser os fermentos que foram colocados. Sim, aqui tem muito fermento, muita, você entendeu? Informações aqui alteradas da original, você entende? Alteradas das originais, dos pergaminhos, dos achados arqueológicos, alterada de todo o documento original da Torá, alterada de todo o documento hebraico, hebraico, israelita, tá? Porque o nome verdadeiro de Yahweh é isso aqui, o Yud, Re, Vav, Re, tá? Então, esse aí eles falam de tetragrama. E a Igreja Católica Apostólica Romana, por causa do sistema babilônico, e nós temos que entender esse sistema babilônico, ele troca o nome, este Yud, Re, Vav, Re, que é Yahweh, ele coloca Deus e coloca, ou quando não é Deus, é Senhor. Quando não é Deus, é Senhor. Tá? Então Deus é Zeus. Deus é um nome pagão, é Zeus. E Senhor também é um outro nome pagão babilônico. Então nós estamos falando da Babilônia. Por que eles colocaram? Porque Roma faz parte da Babilônia, daquela Babilônia que Daniel viu, aquela visão daquela estátua toda, até destruir aquela estátua toda, que é os pés de barro e os dedos de ferro. Tá? Então nós estamos falando ali de Roma papal, porque Roma começa no ano mais ou menos aí 160 antes do nascimento do Mashiach, e ele vai até quando o Mashiach voltar novamente, porque ele veio e mataram, pregaram ele no madeiro, não aceitaram ele. Quem não aceitou ele? Tanto os judeus como os romanos, tá? Porque eles não aceitaram que ele era o verdadeiro filho, você entendeu? Que é esse nome, Yud, Re, Vav, Shin, Ain. Nome do pai, e o pai deu o nome do filho. E é isso que eu quero falar para vocês, que foi mudado. Então a Igreja Católica Apostólica Romana criou a Bíblia, e na Bíblia eles tiraram o nome verdadeiro, você entendeu? Não colocaram o nome verdadeiro, colocaram o nome de Deus, que vem de Zeus, que é da Babilônia, e de Senhor, que é da Babilônia, de Cristo, que é da Babilônia, e de Iesus, que é da Babilônia. Até então era Iesus, tá? Só foi ser chamado Jesus depois do ano de 1520. Por que 1520? Porque no ano de 1520 um francês inventou a letra J, e aí quando foi fazer o que? A cópia, você entendeu? A cópia da Sagrada Escritura ou da Bíblia Católica Apostólica Romana para o português. Então, como já tinha a letra J, isso aí nós estamos falando de João Ferreira de Almeida, lá por ano de 1570, mais ou menos, ele começa a fazer o que? A transliteração do inglês para o português, e aí ele já tinha inventado, em 1520, já tinha inventado a letra J. Então, o I e o Y não se falava mais, então era Iesus, então passou a ser Jesus também, que é um ídolo da Babilônia, tá? Um ídolo de Roma, tá? O SUS, se vocês for ver, tem uma música, né, na Itália que chama Diosus, né? Diosus, Deus Sus, Diosus, chama Diosporco, porque Sus é porco. Quando você realmente quiser saber a verdade, irmão, você vai começar a entender a verdade, você vai ver que o nome Jesus foi
em 168, quando colocaram a abominação da desolação em cima do altar, tiraram o cordeiro, que é Yahusha, e colocaram o suíno, o sus, para ser adorado, e isso tudo iria ter um tempo para ser adorado, irmãos, porque isso tudo está nas revelações de Apocalipse. E Daniel, quando viu, Daniel escreveu esse Apocalipse, tá? Quando Antíoco Epifânio, um rei dos Seleucidas, né? Daquele império, ainda nós estamos falando da transição da Grécia para Roma, tá? Quando estava nascendo chifre pequeno, Roma. Então ele entra dentro do templo de Salomão, de cavalo, montado a cavalo, leva com os soldados um altar gigante de mármore de Zeus, coloca lá dentro, você entende? E todos teriam que adorar Zeus, ou adorava ou morria, ou adorava ou morria, tá? É o que vai acontecer agora. Isso que chama da abominação da desolação, que aconteceu lá nessa época, é a mesma coisa que vai acontecer agora. Você tem que adorar Zeus e você tem que adorar o Sus, Jesus, tá? Então essa é a marca colocada por Roma. A marca colocada por Roma, você entendeu? Não é 666. Quem tiver entendimento para entender o nome de uma pessoa, e essa pessoa chama Jesus. Jesus, que hoje é Jesus. Então esse, irmão, é a marca colocada por Roma, a Deus e Jesus. Agora, a marca do qual nós buscamos e temos entendimento profundo dela hoje, irmãos, nós temos ela aqui, ó, tá? Que é Iau, aqui, ó, Iau e Yausha, tá? Iau e Yausha, tá? Como que escreve isso aí, né, irmãos? Nós temos aqui na nossa Sagrada Escritura, né? Nós temos aqui no quadrático, hebraico quadrático, Yau, Yud, Re, Vav, Re, Yud, Re, Vav, Shing, Ai, tá bom? Esse aqui é o nome verdadeiro do Pai, do nosso Criador e do nosso... Na Bíblia, eles tiraram esse nome, mudaram, fizeram muitas... Por isso que fala aqui, cuidado com o fermento dos fariseus. Quem falou isso? O próprio Mashiach. Cuidado com os fermentos, que eles alteraram muita coisa que tem aqui dentro. Vocês estão comendo papinha da Babilônia, vocês estão comendo papinha, você entendeu? Do cristianismo, da Igreja Católica Apostólica Romana, daquela grande prostituta. Você entendeu? Vocês estão comendo alimento dela estragado, você entendeu? Alterado, que vai fazer vocês vomitar depois e chorar lágrimas de sangue, tá? Então, tudo isso que eu passei até agora, irmãos, eu queria falar para vocês que dentro dessas Sagradas Escrituras, vou falar da Dalit, né? Dentro dessas Sagradas Escrituras aqui, irmãos, dessa, você entendeu? E também aqui dentro dessa aqui também, você entendeu? Mas não com o nome de Iau e de Yausha, né? De Iau e de Yausha, mas sim como Deus e Jesus. São 1.800 vezes que ele fala assim, em meu nome, em meu nome. Então, irmão, quando eu estava ainda na denominação, e esses dias atrás também eu converso com alguns irmãos, né, passando para eles os panfletos, que esse aqui é o verdadeiro nome do Criador e do Filho dele, do Mashiach, Yausha, né? E ele fala assim, mas como, Hamilton, se na minha Bíblia está escrito Deus e Jesus? Sim, irmãos, é porque você ainda não teve o entendimento, o pleno conhecimento da verdade para se libertar do sistema babilônico, tá? Porque se você for ver a história, toda a história, você vai ver que antes de nascer Roma, então nós estamos falando, antes de nascer Roma, já existia uma Bíblia feita, você entendeu, lá no Império Grego, que chamava Septuaginta. Mas antes do Império Grego, da Septuaginta, antes do Medo-Persa de Ciro, antes de Nabucodonosor, da Babilônia, a cabeça que era a Babilônia, nós já tínhamos Moisés, nós já tínhamos Amós, nós já tínhamos, você entendeu? Todos os pergaminhos escritos pelos profetas. Então, os originais.
foram adulterados. Você entendeu? Durante o quê? O momento deles compilarem, fazer o que? A transliteração, para eles usarem toda essa história narrada pelos profetas, para eles colocarem em outro nome. Então tirou o nome verdadeiro, que é de Deus, porque para eles não interessa Yahweh. Por quê? A Babilônia tem Deus dele, tem um panteão de Deus dele, Zeus, você entendeu? Deus Sol, Deus Mitra, você entendeu? Tamuz, Jesus, você entendeu? Tudo isso tem Diana. Então, se a gente for falar aqui, nós vamos falar de milhares e milhares de nomes de Deus, tá? Enquanto aquele que hoje eu sigo e aquele que os israelitas, os hebreus seguem, só existe um. Embaixo dos céus, aqui na terra, irmão, só existe um Criador, que o nome dele é Yahweh. Yahweh, Yud, Re, Vav, Re. E o filho dele, o nosso Salvador, o nosso irmão mais velho, que é o nosso Salvador. Você entendeu? O filho de Yahweh, o pai e o filho. E o pai deu o nome dele ao filho. E nós vamos ver aqui que maravilha que é. Então ele coloca no meu filho, coloca no seu filho, Miriam, o nome dele de Yahusha. Por quê? Porque vai levar o meu nome, o nome de Yahweh. Então, Yahusha, tá bom? Então, irmãos, são 1.800 vezes, 1.800 vezes que fala no nome de Yahweh. Yud, Re, Vav, Re. Só que na Bíblia, entenda mais uma vez, irmão, dentro da Bíblia de Roma, da Bíblia da Igreja Católica Apostólica Romana, ela está escrito assim, ou é Deus ou é Senhor. Você entendeu? E Cristo ou Jesus Cristo, tá? Então não tem nada a ver com o verdadeiro. Isso aqui é o posseiro, tá? O posseiro, o que tomou posse no lugar do verdadeiro, leva o nome de Deus e de Jesus. O verdadeiro é Yahweh e Yahusha. Então, por isso, irmãos, que nós vamos ver lá em Apocalipse, que muitos serão marcados por Deus e Jesus. E aqueles que estão buscando a verdade e se libertando do sistema serão marcados por Yahweh e Yahusha. Então, para nós sermos marcados por Yahweh e Yahusha, irmão, você tem que sair do sistema da Babilônia, sair, arrepender. Arrepender por quê? Porque você estava adorando, você estava idolatrando o quê? Uma entidade da Babilônia. Você entendeu? O que é uma entidade maligna? Implantada por Lúcifer, Satanás. Tá? Quem implantou tudo isso aí, toda essa história, por quê? Porque Satanás hoje, ele é o príncipe dos ares, ele que domina esse mundo, desde quando ele ejeta Eva, um filho no útero de Eva, chamado Caim. Tá? Então ele toma por posse, por possessão. Ele não é o dono e o proprietário disso aqui, o criador. Não. Ele tomou. Entrou dentro da propriedade do mundo aqui e falou, agora é meu. Você entendeu? E aí? O papai simplesmente pegou o filho dele, você entendeu? E ele foram tudo para a morada celestial. É lá que nós morávamos. E nós estávamos aqui para passar por um processo de limpeza. Então hoje estamos debaixo de jugo de Lúcifer, que implantou essa Babilônia toda, essa confusão toda, porque Babilônia chama-se confusão, toda essa confusão. Então são 1.800 vezes que fala no nome de Yahusha. Eu fiz aqui, irmãos, que muitos irmãozinhos às vezes não gostam de estudar, não gostam de ler, mas gosta de assistir outras coisas, perde muito tempo vendo celular, horas e horas, né? Às vezes perde até o emprego, porque de tanto ficar olhando o celular, mas ele não perde meia hora, 10 minutos, 20 minutos para ler, você entendeu? Para estudar, para pesquisar se é verdade, se é mentira, você entendeu? Assim como aquele povo bereano fazia. Eu ouvi, depois ele escorria lá nos pergaminhos, ia estudar Isaías, ia estudar Malaquias, ia estudar Daniel, olha, o que Paulo estava falando realmente é tudo verdadeiro. Tá? Então o povo beriano, espertíssimo o povo, não acreditava, porém ia estudar para ver se era verdade ou era mentira. Tá certo, irmãos? Então, o que eu fiz? Eu peguei aqui, agora eu estou gravando aqui pelo celular,
mas eu tô aqui com o meu notebook aqui embaixo, tá? Eu peguei aqui, ó, só para vocês terem uma ideia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Isso aqui eu tô falando do Pentateuco, né? Do Pentateuco, dos 5 livros do Pentateuco 5, né? Pentateuco, 5 livros de Moisés, tá? Aonde é que está escrito nos livros de Moisés? Gênesis em meu nome. Então, olha, no livro de Gênesis menciona a invocação do nome de Iau, em diversas passagens. Gênesis. Em diversas passagens, Êxodo. Em diversas passagens, Êxodo. Levítico. Em diversas passagens em Números e em diversas passagens em Deuteronômio. Então, irmãos, no Pentateuco há várias vezes, das 1800 vezes que fala em meu nome. Então nós temos em Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, mas depois nós vamos ver em Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônica, 2 Crônica, Esdras, Neemias, Esther, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiástico, Cântico de Canto, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jona, Miqueias, Naum, Rabacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. O último dos profetas que teve aquela vacância até a vinda de João Batista. João que foi o responsável por anunciar a chegada do reino do Salvador, do Mashiach, Yahusha, o nosso Salvador, tão esperado nosso Salvador. E ele também fala, assim como ele, e aí nós vamos ver Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos dos Apóstolos, nós vamos ver Atos dos Apóstolos, nós vamos ver Gálatas, Éfeso, 1 Coríntios, 2 Coríntios, 1 Coríntios, Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Éfeso, Filipenses, Colossenses, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito, Filemão, aí nós vamos ver Tito, Filemão, nós vamos ver Hebreus, nós vamos ver, depois de Hebreus, nós vamos ver 1 Pedro, 2 Pedro, 1 João, 2 João, 3 João, Judas e Revelações de Apocalipse. Todos esses livros, meus 66 livros, por isso que chama biblioteca, irmão, porque os 66 livros estão dentro, você entendeu? Dentro das Sagradas Escrituras. São 66 livros. Mas se você pegar, irmãos, as Sagradas Escrituras etíope, são quase 90 livros. Então, você vai ver que lá dentro das Sagradas Escrituras etíopes, tem vários livros que a igreja hoje chama de apócrifos, né? Eu vou pegar só um aqui das coleções que eu tenho. Essa coleção aqui, irmãos, eu já falei para vocês, são tudo apócrifos, tá? O que é apócrifos? São o quê? Livros, você entendeu? Apócrifos. Eu tenho uma coleção toda. A grossura dele, ele tem 1000 e tantas páginas, né? Esse aqui é 800, 900 páginas, cada um. São 5 vezes 9, 3, quase 4.000 páginas, tá? Então, isso aqui, irmão, são o quê? Uma Bíblia apócrifa. O que é isso aqui? Todos os documentos que estão aqui dentro não estão dentro da Bíblia feita pela Igreja Católica Apostólica Romana. Agora eu pergunto para você, por que, irmão, não está? Por que essa aqui não está aqui dentro? Qual que é o interesse da Babilônia revelar para vocês o que está dentro dessa daqui? Então eles chamaram de apócrifo. O que é apócrifo? Não, isso não interessa para nós, porque aqui fala muita coisa, você entendeu? Isso aí pode ser mentira, você entendeu? Mas vem cá, o profeta escreveu mentira inspirado por Iau? Então, olha só o que eles tiraram fora. Só para vocês terem uma ideia, irmão. O que eles tiraram fora? É tão maravilhoso tudo que está escrito aqui dentro. Li todas elas, item por item, anotando nos cadernos, para depois, irmãos, a gente entender a verdade, se libertar desse sistema babilônico colocado pela Igreja Católica Apostólica Romana, que está enganando tanta gente, irmãozinho. Tanta gente cega,
comendo, você entendeu, desse clero, você entendeu, malvado, enganador, tudo por dinheiro, por riqueza, uma igreja trilionária, irmão, tem trilhões e trilhões em dinheiro, uma ganância cheia de prostituição. Por isso que lá em Apocalipse fala que aquela mulher em cima do dragão, você entendeu? Com a taça na mão. Aquela taça na mão, irmão, que está derramando, aquilo não é vinho, aquele é o sangue de todos os mártires que eles mataram, você entendeu? Para esconder a verdade, para esconder tudo isso aqui de vocês, e vocês comendo delas através do que? Do catecismo que ela colocou, você entendeu? Da doutrina que ela fez, tão eficaz, tão eficiente, que é tão difícil falar a verdade para vocês, irmão, vocês não acreditam em nós, porque a doutrinação da Igreja Católica Apostólica Romana, depois que entrou Martim Lutero, você entendeu? Criou as filhas, todas as filhas, porque só tinha mãe, você entendeu? A Católica Apostólica Romana. Aí Martim Lutero protestou tudo aquilo, tudo, fez também uma outra bibliazinha, chama Bíblia Protestante, você entendeu? Também com o mesmo nome, não mudou nada, o mesmo nome de Deus, o mesmo nome de Jesus, não protestou nada, irmão, ele só montou mais um monte de igreja, irmão. Só tinha uma, que era a Católica Apostólica Romana, que dividiu em duas, já começou a divisão, né, que montou a Ortodoxa, que é uma com a sede aqui em Roma, né, que hoje é o Vaticano, e a outra lá em Constantinopla, as duas católica apostólica romana que se dividiram, já brigaram e se dividiram, ó, você fica para lá, eu fico para cá, cada um morde o seu, cada um ganha o seu, você entendeu? E o clero, aquele clero, mais de milhares e milhares, é igual ao governo, mesma coisa, é igual ao governo, aquele monte de gente, irmão, o que eles produzem? Só ganha dinheiro, salário, balaonitas, né? Aquela que a gente fala, tudo mercenários ali, tudo por causa de dinheiro, vende a palavra, eu vou falar uma palavra, mas tem padre aqui hoje do YouTube aí, esses padres da Igreja Católica Apostólica Romana, e um monte de evangélico aí dentro do YouTube, quando ele vai fazer uma palestra, 30, 40, 50 mil reais, cara, é igual artista, eles vendem a palavra, vende comércio, Jesus, Deus e Jesus é comércio, é comercial, irmão. Deus e Jesus foi feito exatamente para isso. Por que Roma colocou Deus e Jesus? Porque Deus e Jesus é comércio, é para se ganhar dinheiro mesmo. Ó, monta seu botequinho lá, você tem que juntar gente lá. Monta seu botequinho lá, você tem que juntar gente. Nós temos que juntar dentro de uma cidade. Você pega uma cidade aí, a cidade nossa aqui, a nossa cidade aqui, deve ter eu acho que mais de 100 portinhas de igreja, mais de 100. Acho que o mesmo número de farmácia, e perde um pouco para boteco só, né? Mais de 100. Tranquilamente. Eu estou falando denominações, né? Tá certo? Mas como que você vai acreditar em nós se vocês são doutrinados dentro dessas denominações? Você entendeu? De uma forma tão eficiente, porque Lúcifer, quando ele fez esse sistema babilônico, irmão, ele teve sucesso, êxito, tudo aquilo que ele faz, ele tem êxito, porque ele tem autoridade e poder. Neste mundo jaz no maligno. Ele ofertou para o próprio Mashiach, irmão, o mundo. Te dou tudo que você está vendo aqui, ó, se você prostrar no meu pé. A capacidade dele para o nosso Salvador, Mashiach, Yahushua. Não é Jesus não, irmão. Vocês estão marcados, vocês cegos marcados por Yahushua. Quando agora em Apocalipse, irmãos, quando agora em Apocalipse vir o anti-Mashiach encarnado mesmo, eles vão colocar a cruz de Tamuz lá com Jesusão e o Deusão de vocês, tá? E ele vai sentar lá e vai falar em nome de Jesus e em nome de Deus. Todos vocês que adoram Jesus e Deus, todos vocês vão para lá, meu irmão. Porque vocês estão marcados já. Quando marca, fala assim, a marca na cabeça, a marca está na mente. Vocês, a doutrina, você entendeu? Que eles fizeram em vocês através de catecismo, você entendeu? Através de dogmas, é tão perfeito, irmão, que vocês não conseguem pensar fora da caixa, vocês não conseguem pensar, irmão. Vocês não conseguem imaginar. Somente aquele que mete o joelho no chão e fala,
pede assim, puta, quanto eu queria entender essa verdade. Mas tem que estudar, irmão. Você tem que buscar, você tem que 5 anos aqui para ler tudo, tudo. Até embaixo ali, a outro ali, aqui em cima da mesa, cheio de documento. Você entendeu? Senão não encontra a verdade, irmão. Senão você vai peneirar. É igual o cara que vai achar diamante. Você entra num lugar que tem que... Primeira coisa, você tem que ir no lugar que tem DIs, diamante. Ouro, você tem que ir em lugar onde no mínimo tem as pepitas de ouro. Aí você vai lá e começa, você derruba uma montanha para você achar algumas gramas de ouro. Você derruba uma montanha imensa, polui um rio, você entendeu? Todo polui e acaba com aquela natureza, faz crateras de buracos e valas, apodrece, você entendeu? Contamina aquilo tudo com iodo, com tudo, com mercúrio, com tudo contaminado, mata tudo por causa de umas gramas ou quilos de ouro. Então, irmão, mesma coisa é para achar a verdade, irmão. Você tem que aprofundar, você entendeu? Ir buscando, e aí o Ruach Kadosh vê que você realmente está interessado em querer saber a verdade, ele vem e te revela. E você começa... Mas olha só, que não tá aqui dentro. Por isso que some o nome de Yahusha e de Yahweh. Então, olha só. Textos judaicos e pseudo-epígrafos. O primeiro livro de Adão e Eva não está aqui dentro, mas eles colocaram como apócrifos. Mas existe. É só comprar, você entendeu? Compra essa coleção e você vai ler. O conflito de Adão e Eva com Satanás. Ali em Gênesis, pouquinha coisa ele fala, mas aqui ele fala que Eva teve sexo com Satanás e nasceu o filhinho de Satanás com o nome de Caim. Nasceu gêmeos com Abel. Abel foi filho de Eva e Adão. Satanás, quando seduziu Eva, colocou uma semente é sêmen, no útero de Eva. Eva era a pessoa, você entendeu, que traz espíritos encarnados na Terra. Todas as mulheres, Eva também representava a igreja que se contaminou. Se contaminou com quem? Com Satanás, com o veneno da serpente. Então todo o nosso DNA hoje, por quê? Porque nós nascemos de sexo, todos que nascem de sexo e encarnam aqui na Terra estão contaminados com sangue de Satanás, a carne e a alma, porque o espírito não. O espírito por que não? Porque o espírito, o nosso salvador, Yahshua Mashiach, quando veio, ele pagou, ele veio como advogado, ele fez o quê? Trouxe o perdão, ele justificou. O que é justificou, irmão? Ele justificou, ele pagou a dívida que nós tínhamos com Lúcifer, com Satanás, porque foi aqui que ele passou a ser poceiro. Você entendeu? Lá no começo da nossa história, Adão e Eva, quando ele tem um filho com Eva, ele coloca o filho dele aqui, o filho dele vinga e o outro morre, porque o que filho dele mata. Você entendeu? Ele veio para matar, destruir e acabar com tudo. Quem? Lúcifer, Satanás. Então nós temos um outro livro, que é o segundo livro de Adão e Eva. Tem o primeiro e tem o segundo. Aí tem o que? O livro de segredos de Enoque. Tem o livro de Enoque. Vocês já leram alguma vez o livro de Enoque? Fala sobre tudo isso aqui também, irmão. Por quê? Porque Enoque viveu antes do dilúvio. Aí nós temos o livro da ascensão de Isaías, olha só, irmão. O livro do Contos dos Patriarcas, o martírio de Isaías, Melquisedeque. Aqui não tem, aqui só fala sucintamente Melquisedeque. Você sabe de Melquisedeque por causa daquela história de Abraão, que Abraão, você entendeu? Passa o dízimo para Melquisedeque, Melquisedeque da terra de Salém, que depois vira Jerusalém. Aí é só uma história bem sucinta. Aqui não, aqui ele conta toda a história de Melquisedeque, a narração do dilúvio. Narração do dilúvio. Aqui tem? Alguma vez? Não, só que Noé fez a arca, teve o dilúvio, só isso. Aí soltou a pombinha voltou, tá, acabou. Aqui não, aqui fala. O testamento de Abraão, o relato babilônico,
Isso que eu estou falando para vocês. Como que nasceu a Babilônia? Essa que engana vocês até hoje, o nome de Deus e de Jesus, porque eles têm uma igreja, você entendeu? Bem organizadíssima, uma facção, porque todas as facções hoje se organizou conforme a Igreja Católica Apostólica Romana. Quais organizações? A política, você entendeu? A financeira, a econômica, né? A financeira, a religião, você entendeu? Todas as demais outras facções que dividem o povo todo, divide, irmão, divide, tá? A Assunção de Moisés, a Caverna de Tesouros, o livro de Enoque, primeira parte, o livro dos anjos, as virgens de Enoque, as viagens de Enoque, segunda parte das alegorias, terceira parte, quarta parte, quinta parte, o livro final, testemunha dos 12 patriarcas, primeiro de Rubens, de Simeão, Levi, fala de Levi, do sacerdócio da presunção, do fragmento aramaico, testemunha de Judá, da valentia, da cobiça material, da luxúria, e aí vai, você entendeu, irmãos? E aí vai. Aí fala o quê? Do hino da pérola, sobre a origem do mundo. Como que papai criou o mundo? Houve uma rebelião lá na Morada Celestial, nós estávamos tudo lá na Morada Celestial, então houve uma rebelião. Quem que rebelou? Lúcifer, o anjo de luz, Lúcifer, rebeliou. Um terço dos anjos, ele conseguiu seduzir, assim como ele seduziu Eva, ele seduziu um terço dos anjos, os anjos acreditaram nele, e todos os anjos que acreditaram nele foram expulsos para onde? Para as trevas e para o abismo. E aí o papai, quando foi criar esse mundo para a gente morar, a criação do mundo, ele criou onde? Onde era treva e abismo. Ele só falou assim, haja luz, e foi fazendo, e tornou isso aqui um paraíso. E aí Lúcifer, quando ele trouxe a Eva para trazer os espíritos encarnados, que é um terço daqueles anjos que ficaram em cima do muro, porque um terço tomou partido com o papai, um terço caiu com Lucifer, e um terço ficou em cima do muro, parado, só assistindo. Então esse terço, o papai criou esse mundo, para esse terço vir aqui e fazer o quê? Limpeza, você entendeu? Quando tivesse pronto da limpeza, ele voltava novamente. Que limpeza? Arrependimento, porque não tomou partido. O nosso problema aqui nesse mundo, irmãos, é que nós temos que tomar partido. Mas como? Lá em cima nós não tomamos partido, nem com Lúcifer e nem com o papai. Aqui embaixo, meu irmão, Lúcifer colocou o nome de Deus e Jesus, você entendeu? E tem o nome do papai, de Yahweh e de Yahshua. Você tem que tomar partido. Com quem que você vai ficar? Se você vai ficar com Deus e com Jesus, ou se você vai, você entendeu? Aceitar Yahweh e Yahshua e voltar para casa. Porque Deus e Jesus, você entendeu? Vai ficar aqui no mundo, juntamente com Lúcifer, com Satanás e toda potestade maligna, porque esse mundo jaz no maligno. Ou fica com ele, ou você desliga dele, arrepende e aceita Yahshua HaMashiach como um único Salvador, que ele é o caminho, o único caminho. Não existe outro caminho, irmão, para voltar para casa, não. Tá? E o verdadeiro, porque o falso engana pra caramba. Quem que é o falso? O Jesus e Deus. Tá? O verdadeiro é Yahweh e Yahshua. Então a verdade que liberta, irmão, e a vida eterna, porque só ele é a vida eterna. O outro, todos vão acabar, todos vão para o fogo do inferno, tá? Então, fala tudo sobre isso. O livro dos Jubileus, tem alguma coisa do livro de Jubileu? Livro da infância do Mashiach, Yahshua, livro da infância do nosso Salvador, o Mashiach, a história de José, o evangelho árabe da infância, excertos do evangelho armênico da infância de José, evangelho pseudo de Mateus, a infância, evangelho pseudo de Tomé, evangelhos proto-evangelho de Tiago, natividade de Maria, evangelho de Maria Madalena, evangelho de Judas, evangelho de Nicodemos. Vocês ouviram falar de Nicodemos, ô Nicodemos, você não entende das coisas do mundo, Nicodemos, porém das espirituais. Mesmo que você estudou tudo isso, você não tem entendimento das espirituais. Então, meu irmão, por mais que nós estudemos, por isso que nós somos enganados. Porque quanto mais a gente aprofunda no nosso estudo, aí sim, o Espírito Ruach Kadosh,
aquele espírito que o próprio Mashiach, quando estava se elevando para ir para a morada celestial, na glória, ele disse, vocês não vão ficar órfãos aqui na terra, não. Vocês que estão comigo, com Mashiach, Yahusha, vocês não vão ficar órfãos, porque eu mandarei para vocês o Ruach Kadosh, Consolador, um Espírito Consolador que vai proteger vocês e guardar vocês. Assim como foi feito lá no Egito, com todo o povo, você entendeu, que estava lá escravizado no Egito. E nós estamos escravizados aqui, debaixo de julgo de Satanás e de toda essa facção que só explora de nós, irmão. Só explora de nós, irmão. Só explora, o governo explora, município explora, igreja explora, você entendeu? O poder econômico explora, todo mundo explora de nós. É um jugo pesadíssimo. Por isso que ele falou assim, meu jugo é leve, irmão. O jugo do Mashiach é leve, levíssimo, levíssimo. Evangelho de Nicodemos, a descida do Mashiach ao inferno, você entendeu? A descida do Mashiach ao inferno, a versão latina, a versão grega. Evangelho de Bartolomeu, Evangelho de Pedro, Evangelho segundo Tomé, maravilhoso esse evangelho, fala que a igreja, que nós não precisamos de igreja, de templos de pedra, porque a igreja somos nós. E que o espírito do Ruach Kadosh entra dentro dessa igreja quando nós mantemos ela limpa, purificada, você entendeu? Limpa de quê? De idolatria, de ficar idolatrando, de ficar da maldade, do pecado, da ira, da gula, da inveja, da prostituição, você entendeu? Da corrupção, você entendeu? De todo tipo de podridão implantada por Lúcifer e Satanás, você entendeu? Que são fruto da semente da árvore do conhecimento do bem e do mal, você entendeu? E aí vai, irmão, só que, ó, tem tanta coisa, são 879 páginas, Apocalipse de Moisés, Apocalipse de Elias, Apocalipse de Pedro, Apocalipse de Tomé, Apocalipse de Baruque, irmãos, Baruque Hashem Yahweh, Baruque Hashem Yahweh, bendito seja o nome de Yahweh. Então, irmão, bendito seja o nome de Yahweh. Aonde você escuta isso aí? Na Bíblia da Igreja Católica Apostólica Romana? Baruch Hashem Yahweh. Bendito seja o nome de Yahweh. 1800 vezes está o nome dele lá. Então nós vamos ver ali no livro de Gênesis, irmãos, só para vocês verem. Lá em Gênesis 4, 26. E a Sete, quem foi Sete? Sete, filho de Abraão. Nasceu um filho e se colocou o nome dele de Enos. E Enos foi o primeiro que começou a invocar o nome. Nós estamos falando lá em Adão e Eva, irmão. O Deus de vocês, que vocês seguem na Igreja Católica Apostólica Romana, nasceu depois, no ano 300 depois do nascimento do Mashiach, porque foi a Roma que colocou lá no Concílio de Nicéia, colocou o nome de Deus no lugar deste que Enos, nós estamos falando lá em Noé, lá no início, ele já elevava, você entendeu? Em oração, invocando o nome de Yahweh, o nome de Yahweh. Gênesis 12, 8. E moveu-se dali para a montanha do lado oriental de Betel e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e aí ao oriente, e edificou ali o que? Um altar a Yahweh e invocou o nome de Yahweh. Nós estamos falando de quem aí, irmão? De Abraão, irmão. Nós estamos falando de Abraão, nós estamos lá em Gênesis, no começo da história da humanidade. A Babilônia já estava, porque o veneno da serpente estava lá, mas estava crescendo a Babilônia. A Babilônia nasceu lá em Nimrod, depois do dilúvio. Nimrod casa com Semiramis e nasce desse casal um filho chamado Tamuz, que é o Jesus da cruz de Tamuz. O nosso morreu no madeiro, pregado numa estaca.
O de você está dentro de uma cruz de Tammuz, o Jesus europeu, loirinho dos olhos azuis. O nosso não. O nosso é aquele povo israelita que o sol queimou, que o pigmento deles, a melanina deles é mais escura. Ele não tem cabelo loiro, ele é surrado de sol e de calor e de poeira do deserto de Israel. O nosso foi pregado na estaca pelos judeus e pelos romanos, por ódio dele, por não crerem nele, porque eles creram no que a Babilônia colocou para eles, no Deus e no Jesus. Jesus. Então, irmãos, vamos lá. Aí em Gênesis 21, 33, o que Gênesis 21, 33 fala? Abraão plantou um bosque em Berseba e invocou ali o nome de Yahweh, o Altíssimo, o Criador, o Eterno. Só ele, irmãos. Aí nós vamos, Êxodo. Em Êxodo, o nome de Yahweh é mencionado em vários capítulos, mas a revelação mais significativa ocorreu em Êxodo, capítulo 3, versículo 14, onde Yahweh se revela a Moisés como, e hoje dentro dessa Bíblia de vocês, fala assim, eu sou o que sou, aqui dentro da Bíblia de vocês. Mas aqui ele se revela a Moisés, dizer, eu sou Yahweh, vai e fala para o meu povo que está cativo no cativeiro, lá no Egito, que o meu nome é Yahweh. Quando eles ouviram, quando Moisés chegou, ele falou assim, quem falou para vocês ser o nosso juiz? Yahweh. Todo mundo abaixou de joelho no chão e abaixou a cabeça e aceitaram Moisés, porque Moisés, você entendeu, veio com um nome que todos eles tinham dentro do coração, não falavam, nunca tinham falado para ninguém que ele estava dentro do cativeiro, porque na Babilônia, no Egito, no Egito, onde eles estavam no cativeiro de Egito, eles não poderiam falar porque eles morreriam, tá? Então, quando Moisés chegou lá, assim, eu sou Yahweh, diga lá ao meu povo que mandou você falar. Aquele lá na sarça, quando a sarça estava, foi esse nome, que ele chama lá de tetagrama, Yud-Re, Vav-Re. Lá em Êxodo, capítulo 6, versículo 3, Yahweh afirma que ele havia aparecido a Abraão, Isaac e Jacó como o pai, o criador, mas não era conhecido por ninguém, por eles pelo nome de Yahweh. Por quê? Porque as pessoas esconderam esse nome, irmão. Esconderam uns com medo de morrer, Foi na era da Inquisição, quando Antíoco Epifânio matou em cima do altar do templo um suíno e tirou o cordeiro, escondeu e falou assim, ó, ninguém mais vai falar desse nome aqui. Qual que era o nome do cordeiro, irmão? Qual que era o nome do nosso Salvador verdadeiro? Verdadeiro, não falso, o verdadeiro. Nós estamos falando de Yahusha, irmão. Yahusha. Yud-Re, Vav, Shin, Yai. Então Antíoco Epifânio escondeu esse nome e falou, fez um decreto lá e falou, quem falar esse nome, pega, recolhe todos esses pergaminhos que tem o nome dele, queima. Você entendeu? Que daqui para frente, isso nós estamos falando já de Roma, tá? De Roma. Nós já estamos dentro da Babilônia, tá? Da transição do Império grego para o Império Romano, tá? Então, nós vimos Gênesis, Êxodo, vamos lá em Levítico ver? Levítico, também do Pentateuco, né? O livro de Levítico possui várias passagens específicas que menciona explicadamente a frase em nome de Yahweh. Em meu nome, faça, em meu nome, busca em meu nome, faça em meu nome, coloca em teu filho o meu nome, porque eu os abençoei. Nós vamos ver aqui. No entanto, o livro contém também diversas passagens que falam sobre a santidade, você entendeu, do nome de Yahweh e a importância de não profanar esse nome. Então, nós vamos ver lá em Levítico 19, capítulo 19, versículo 12, que fala assim,
Não jurais falso pelo meu nome, para que não profane o nome de Iau. Eu sou Iau, aquele que falo com vocês. Levítico capítulo 18, versículo 21. E da tua descendência não darás nenhum para dedicar-se a Moloque. Quem é Moloque? Da Babilônia, Deus da Babilônia. Esse Baal, Moloque, que chama de Senhor. Senhor. Esse nome de Senhor que você sempre fala aí, em nome de Senhor, eu coloco minha vida, eu peço para ti, Senhor, abençoa minha família, eu peço para tu, Moloque, Baal, me proteja, Baal, demônio. Meu filho, você está falando isso, infelizmente, por falta de conhecimento. Meu povo perece por falta de conhecimento. Você está invocando o nome de demônios para proteger você, irmão. Muitas vezes você fala assim, poxa, mas eu vi coisas acontecerem quando as pessoas falaram assim, em nome de Jesus, eu vi pessoas sendo curadas. Meu irmão, você acha que Lúcifer, Satanás, não tem poder e autoridade? Se ele colocou um nome, esse nome para enganar todo mundo, você acha que nesse nome ele não ia dar autoridade? Para todo mundo ficar cativo nesse nome, adorando esse nome? Mas o verdadeiro não é esse nome, irmão, Jesus, porque Jesus é um suíno que foi matado em cima do altar no lugar de quem, irmão? Do Cordeiro Yahshua, o Mashiach, o verdadeiro. E aí ficou Jesus, o suíno, para ser adorado. E o suíno, você entendeu? Quando você pega na letra grega e na letra na latina, suíno é sus, e Jesus, o suíno. Levítico 24, capítulo 24, versículo 16. E é aquele que blasfemar o nome de Iau. Iau, irmão. O nome de Iau. O nome de Deus, o nome de Jesus, isso aí, você entendeu? O fato de você já está blasfemando o nome de Iau. Você como filho de Iau, que ele colocou você aqui nesse mundo para você buscar a sua salvação e a sua redenção. Você entendeu? Você está blasfemando o nome dele usando o nome de Moloque, de Baal e de Zeus, no lugar de Iau, o verdadeiro, irmão. Em nome do Mashiach Yahshua, o verdadeiro filho, irmão. Vamos aqui, Gênesis, Levítico, Números. Na passagem do livro de Números, que menciona em nome de Iau, é em Números capítulo 6, versículos de 22 a 27, onde Iau instrui Moisés a abençoar o povo de Israel. Aqui é maravilhoso, irmão. Então, quando vocês pegarem, você pega lá, você vai pegar, vou te dar uma dica para você, irmão, para você ver. Você vai pegar no seu Google Tradutor, você vai falar assim, eu quero ler isso aqui em hebraico. E quando você lê em hebraico lá traduzido, você vai ver este nome aqui, irmão. Lá em hebraico você vai ver esse nome aqui, ó. Yud, Re, Vav, Re. E aí, na de português, da Babilônia, que trocou o nome dele, está escrito Deus ou Senhor. Mas o verdadeiro nome dele, irmão, é Yud, Re, Vav, Re. Isso aqui é o quadrático que fala hoje lá em Israel. Isso aqui é o paleontológico, Yud, Re, Vav, Re. Isso aqui é na época que Moisés escreveu o Pentateuco. Você entendeu? Foi dessa forma. E chama hebraico paleontológico e o outro hebraico quadrático. Tá certo, irmãos? Então, olha que maravilha. Coloca nos teus filhos, Moisés, fala para todos os povos aí, fala para todos eles, colocaram o meu nome. Então, como chama Matite Iau? Então, nós vamos ver aqui, colocou aqui, nós vamos ver a Torá. Gênesis chama Bereshit, Êxodo, Shemot, Levítico, Vaiora, Bemidra, Números, Deuteronômio, Devarim. Agora, os profetas, filho de Num,
vocês chamam no livro de filho de Num, que logo depois de Deuteronômio, Josué, mas o verdadeiro nome dele é Yausha. Yausha. Juízes, Shofritim. 1 Samuel, Shemuel. Aleph, Shemuel, Beit. Depois nós vamos ver Reis, Malechim. E Isaías, Irshaial, Jeremias, Irmial. Você entendeu? Ezequiel, Oséias, Roché, Joel, Amós, Obadias, Ioná. E aí nós vamos ver Matitial, Mateus, você entendeu? Hanan, João. E aí vai, irmão. Coloca nos teus filhos o meu nome e o nome da cidade. Como chama lá? Não é Jerusalém. Hoje nós chamamos Jesus, Jerusalém, Josué, Jeremias. Tudo é Iau. Tudo que tem leve esse J aí, tira fora, irmão. Você entendeu? Porque tudo isso aí foi alterado, você entendeu? E doutrinado, você entendeu? E colocado você entendeu? De tanta dogmas e doutrinação e catecismo, as pessoas, você entendeu? Vai ser difícil tirar da mente de vocês, irmão. Muito difícil, muito. Isso tudo que eu estou falando para vocês aqui, tem muita gente que não vai ler, não vai ouvir, não vai escutar, não vai pesquisar. Depois eu vou passar aqui uma série deles aqui, ó. O nome de Al. Então, irmãos, nós estamos aqui, Gênesis, Levítico, Número, vamos ver em Deuteronômio. Deuteronômio, que é o último livro do Pentateuco, né? Em Deuteronômio, várias passagens mencionam a expressão em nome de Iau. Mas na Bíblia de vocês aqui está escrito assim, em nome de Deus, em nome de Senhor. Todas as vezes que tiver escrito assim, em nome de Deus, em nome do Senhor, na realidade, irmão, o que está escrito no original, no pergaminho original, isso aqui nós estamos falando de 4.000 anos. Isso aqui ela tem 1.700 anos, irmão. Essa Bíblia que vocês usam aí, realmente, ela tem 1.700 anos. Por quê? Porque ela foi escrita lá no Concílio de Nicéia no ano 300. 1.700 anos. Nós estamos em 2025, né? 1.700 anos que ela foi escrita, a biblioteca. Mas todos os pergaminhos, livro dos profetas que eles escreveram, eles usaram para colocar aqui 66 livros aqui, são dos pergaminhos. E os originais levam o nome de Iau. Olha que maravilha aqui, irmão. Iau, ó. Iau. Coloca nos seus filhos o meu nome e eu os abençoarei. Todos levam o nome de Iau, irmãos. Então, Deuteronômio 18, 19, e será que qualquer que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, eu o requererei dele. Você entendeu? Aí eu vou passar aqui para vocês, irmãos, uma série que eu marquei aqui, uma série deles aqui, para vocês, se vocês tiverem a curiosidade de buscar, tá? Baruch Hashem Yau. Bendito seja o nome de Yau. Oh, maravilha! Oh, glória! Então nós vamos ver Joel, vai marcando aí, irmão. Joel, capítulo 2, versículo 32. Êxodo, capítulo 3, versículo 15. Deuteronômio 13, foi isso que nós vimos agora, né? Então nós vamos ver Provérbios, capítulo 18, versículo 10. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículos 17 e 18. Malaquias, capítulo 1, versículo 11. Zacarias, capítulo 13, versículo 9. Sofonia, capítulo 3, versículo 9. João, capítulo 17, versículo 6. Apocalipse, capítulos 14, versículo 1. Apocalipse, capítulo 22, versículo 4. Jeremias, capítulos 16, versículo 21. Êxodo, capítulo 3, versículo 15. Salmos, capítulo 91, versículos 14 e 15. João, capítulo 5, versículo 43. Isaías, capítulo 52, versículo 6. Salmos, capítulo 124, versículo 8. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12. Salmos 105, capítulo 1. E aí, meu irmão,
Se a gente buscar, são 1.800 vezes que está escrito assim, em meu nome, faça isso no meu nome, em meu nome, no meu nome é, você entendeu? E aí vai, irmão, você entendeu? Então, aqui dentro dessa Bíblia escrita, compilada aqui, você entendeu? Pela Igreja Católica Apostólica Romana, ela foi protestada lá em Martinho Lutero no ano de 1520 e pouquinho, e Martinho Lutero fez 90 e poucas teses, 96 teses ali, e todas elas ele não tirou o nome, porque era para ele contestar, protestar, você entendeu? Tirar os nomes e colocar os nomes verdadeiros. Por quê? Porque isso está escrito na era das igrejas, né? Nós estamos hoje também, nós estamos no reino dos gentios, que começou lá na cabeça da estátua e vai terminar no pé da estátua, você entendeu? Isso vai terminar, a Babilônia só vai terminar na volta, na segunda, agora na volta do Mashiach, irmãos. Porque ele veio e ele retornará para concluir o trabalho que ele está fazendo. Isso tudo que está acontecendo com nós, irmãos, é um processo de um trabalho que o Pai e o Filho estão fazendo. Para quê? Para nos resgatar. Resgatar do quê, irmão? Porque nós estamos contaminados com o veneno da serpente, de Lúcifer, de Satanás, que ele injetou lá no começo, igual nós vimos aqui já, lá no começo, quando ele que seduziu Eva. Isso tudo começou lá na morada celestial, irmãos. Tudo começou lá na morada celestial, quando Lúcifer se sentiu na vontade de ser maior do que o papai, do que o Mashiach Yahshua, você entendeu? E ele se achou no direito de seduzir as pessoas, montar um exército dele, porque ele foi seduzindo, seduziu um terço ele não conseguiu seduzir, mas ficou em cima do muro, e um terço já tomou partido com o papai. Falou, não, o anjo de luz, nós vamos ficar com o papai aqui, você fica com o teu pessoal que vai acompanhar você. Aquele um terço vai ficar só assistindo em cima do muro, que somos nós que depois viemos aqui para a terra, tivemos que vir aqui para quê? Para fazer a nossa limpeza, a nossa faxina, que isso chama-se purificação, na realidade é a redenção, né? Nós estamos no processo de redenção, tá certo? Então, irmãos, Lúcifer tentou nos enganar lá. Aqui ele está nos enganando. Muitos. Quem ainda não conseguiu sair do sistema, irmão, da Babilônia, está preso dentro da gaiola, está preso dentro da malha que ele fez, está preso dentro disso que ele é exímio em fazer, que é mentir, enganar. Você entendeu? É a índole dele. Você entendeu? É o caráter dele, de Lúcifer, Satanás, é enganar, matar e destruir. E é isso que ele está fazendo, com todas as igrejas, denominações trabalhando para ele. Os governos do mundo inteiro trabalhando para ele. Os bilionários do mundo inteiro trabalhando para ele. Você entende? Todo o sistema montado por homens aqui no mundo trabalhando para ele. Porque tudo tem cunho econômico, financeiro, de enraizar aqui nessa terra, de enriquecer e enraizar aqui nessa terra, irmão. Tá? Então, quando a gente começa a entender a verdade, se libertar do sistema, a primeira coisa que a gente fala assim, meu amigo, a única coisa que a gente precisa aqui é o básico para a gente se alimentar. E oração, irmão, oração, pedir perdão pelos nossos erros, você entendeu? Se arrepender e aceitar o Mashiach. Como que a gente aceita o Mashiach? Primeiro você tem que conhecer ele, irmão. Não adianta você ficar na dúvida. Em cima do muro de novo, sem cair para o lado de lá, nem cair para... Você tem que tomar partido aqui, irmão. Aqui existe duas marcas. Não é o 666 que todo mundo está esperando. As marcas já existem. A marca do poceiro, aquele que tomou posse lá no início, você entendeu? Que é Lúcifer, ele colocou uma pessoa com o nome dele, você entendeu? Para trabalhar para ele, que chama Zeus, que é Deus, e o Jesus, que é o Jesus. Essa é a marca, você entendeu? Do poceiro. E o papai vai marcar os dele, porque ele semeou o trigo. E o poceiro semeou o joio. Você entendeu? Tem os bode, tem o mal, e tem as ovelhas, o trigo e o bom. Aqui tem o joio, os bode e o maligno. Aqui tem o trigo, as ovelhas e o bem.
As duas marcam, não existe outras coisas, irmão. Ou você está marcado com a esquerda, ou você está com a direita. Isso não tem nada a ver com política, porque política também é outra podridão. Trabalha para Satanás. Todos que estão dentro da política, irmão, todos que estão dentro da política fazem gestão para Lúcifer, Satanás. São todos, tudo é julgo nas nossas costas, só comendo e bebendo e corrompendo, você entendeu? Se prostituindo dentro desses governos, dentro dessas igrejas, dentro dos planos políticos, dentro de tudo que não presta desse mundo, que é coisas do mundo, mundana. Tá bom, irmãos? Mais uma mensagem para vocês. Fica aí para vocês estudarem, lerem, irmãos. E abrir os seus olhos, porque nós estamos chegando nos finais dos tempos, irmãos. Realmente, nós temos aí 6.000 anos do momento que Lúcifer teve aquele relacionamento sexual com Eva, o nosso portal espiritual, onde estava o Pai e o Filho, nosso Salvador, o Mashiach e Yahshua, que era a árvore da vida. Eles foram colhidos, retirados daqui, o portal foi fechado e nós ficamos presos com Lúcifer aqui nesse mundo, irmão, onde tereis aflições e tribulações. É o que nós estamos tendo todos os dias, irmão. Esse mundo está se acabando, irmão, poluindo, peixes morrendo, os animais morrendo, você entendeu? A terra gemendo, você entendeu? Os ares poluídos, os rios poluídos, poços poluídos, as águas poluídas, as mentes poluídas, a carne poluída, você entendeu? Tudo desgraçadamente poluído, que é a vontade de Lúcifer, de Satanás. Então nós temos que correr, irmão, enquanto é tempo ainda, de buscar a nossa salvação, o nosso resgate aqui desse mundo. Ele só quer uma coisa de nós, irmão, uma coisa só que ele quer de nós. Arrependa-se, é o que ele fala no Evangelho da Boa Nova. Eu reitero aqui para vocês, irmão, arrependa, irmão, sai da Babilônia, irmão, sai desses nomes da Babilônia, colocado pela Babilônia, que leva o nome de Deus e de Zeus, você entendeu? De Jesus e de Jesus. Sai dela, povo meu, ele pede tanto, sai dela, povo meu, e ele vai falar assim, caiu a Babilônia, caiu com tudo, irmão, com tudo, Lúcifer, Satanás e todo mundo que estava seguindo Lúcifer e Satanás, vai todo mundo, tá? E você vai se arrepender tarde demais, porque a porta irá se fechar, irmão, assim como nos tempos de Noé. Você viu que ele escreveu nas Sagradas Escrituras? Será como nos tempos de Noé. Vou abrir aqui para você ver no computador. Passagem das Escrituras que fala que será como nos tempos de Noé. Fácil estudar, irmão. Você pega teu seu smartphone, aqui ele já falou, a passagem bíblica que se refere à volta do Mashiach, como nos dias de Noé, é encontrada lá em Matitial, Mateus, em Lucas, tá? Mateus 24, capítulo 24, versículo 37 e 39, Lucas, capítulo 17, versículo 26 e 30. Esses versículos descrevem que, assim como nos dias de Noé, quando as pessoas estavam distraídas com suas atividades diárias, comer, beber, casar, curtir, dançar, prostituir, você entendeu? Idolatrar, você entendeu? Tudo, a aproximação do dilúvio até que fosse tarde demais. E a vinda do Filho do homem, Yahshua, o Mashiach, o Salvador, também pegará muitos irmãos de surpresa, muitos. E como foi nos dias de Noé, assim será também na vinda do Filho do homem, de Yahweh. Fica aí para vocês, irmãos. Você viu como é fácil? Você viu como é fácil? Você está aqui com uma ferramenta, com a sua Sagrada Escritura, você está lendo, você pesquisa aqui rapidinho, busca, irmão. Isso tudo daqui uns dias não vai ter mais acesso. Ninguém vai ter mais acesso a isso, vai acabar tudo isso que eu estou gravando, colocando aqui no YouTube e tal, algumas pessoas estão lendo, outras, você entendeu? Estão ouvindo. Isso tudo vai ser apagado e tirado, irmão. Ninguém vai ter acesso, eles vão colocar uma Bíblia woke, uma Bíblia LGBT, isso tudo vai funcionar. Por quê? Porque são armadilhas de prender todos vocês. E se você nunca leu, como que você vai entender? Lembra daquela passagem do eunuco? Lembra daquela passagem do eunuco? Olha como que é fácil, ó. A passagem do eunuco que estava lendo Isaías.
Olha, ó, facinho, irmão. Quer ver, ó? O que ele fala aqui? Quer ver, ó? Atos dos Apóstolos, capítulo 26 a 40. Um anjo Dial disse a Filipe: vai para o sul, para a estrada deserta, que desce de Al-Shalã a Gaza. A Gaza, irmão! Essa Gaza que está atacando em Al-Shalã. Nós estamos falando aqui, irmão, a Gaza, dos terroristas. Ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Este homem viera a Yal-Shalã para adorar a Ial. E, de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. O Espírito disse a Filipe: aproxime-se dele, dessa carruagem, e acompanha. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: por acaso o senhor entende o que está lendo? Aí eu pergunto assim para você, irmão, que está aí ouvindo, se você chegou até aqui, você ouviu? Você entende quando você lê suas Sagradas Escrituras? Ou você só lê, e relê, relê e lê? O eunuco estava assim também, igual você, lendo, e sem entender. E ele respondeu: como posso entender se alguém não me explicar? Como você vai entender, irmão, que o que a Babilônia colocou aqui dentro, você entendeu? Para você comer, engolir e fazer, deglutir isso durante 1.300 anos, falando que Deus e Jesus, Jesus e Deus, Deus e Jesus, Jesus e Deus. Você entendeu? Senhor, Deus, Jesus, Jesus Cristo, Senhor, Deus, Jesus Cristo, tal. Como que se ninguém explicar para você, você vai entender, irmão? Como? Assim, convidou Filipe para subir e sentar-se ao lado dele. E eu nunca estava lendo esta passagem das Escrituras. Ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo diante do tosquiador, ele não abriu a sua boca, irmão. Em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada, foi ceifada dessa terra. De quem? Do Machia, do nosso Salvador. E aí, continua lá no 34, 35, 36. E aí vai, irmão. Que o papai te abençoe, irmão. Que você consiga buscar a verdade e se libertar. Tá? Com certeza absoluta, eu estou falando para você, irmão. Absoluta, absoluta. O nome de Deus, de Senhor, de Jesus Cristo, são nome da Babilônia, irmão. É uma marca colocada e está marcando todo mundo. Não espera os 666, não espera a IA, não espera não sei o que lá. A marca já está na mente de todos vocês, já estão marcados e dificilmente você vai entender porque ele marcou e ele tem êxito. Lúcifer, eu estou falando, irmão, do que ele faz. Abra teus olhos, irmão, enquanto é tempo, assim seja.